Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar mais um trabalhinho da nossa série Bordado Fácil para Iniciantes. Este é o vídeo 3. Quem não assistiu o número 1 e o número 2 pode assistir. Eles continuam disponíveis nas postagens anteriores. Eu vejo que algumas pessoas têm a mesma dúvida, que é como ver os vídeos que já passaram. Para ver todos os vídeos do meu canal é só clicar na palavra vídeos. Clicando ali vão aparecer todos os meus vídeos desde o início. Aí vocês podem assistir quantas vezes quiserem e quando quiserem. E respondendo algumas outras dúvidas, se inscrever no canal tem algum custo, paga alguma coisa? Não tem custo nenhum, não paga nada, é só clicar na palavrinha inscrever e pronto, está inscrita, não precisa colocar nenhuma informação de vocês. Eu lembrei uma dica que eu acho importante, principalmente para quem está começando, é, se possível, comprar um pedaço de etamine, fazer um quadro de amostras, para colocar os pontos assim que eu vou mostrando. Isso facilita muito na hora que vocês vão fazer um trabalho novo. A gente nunca esquece os pontos que já sabe fazer, né? Eu acho que facilita para quem está começando. No trabalho de hoje eu vou trazer para vocês o ponto reto e incluir mais o ponto margarida, que é um pontozinho bem simples e a gente usa bastante. Nos próximos vídeos eu já vou começar a acrescentar mais detalhes e pontos novos, assim, então não percam, né, a série, vai ficar bem interessante, tá bom? Vamos ao vídeo então. Para começarmos então, eu fiz este contorninho aqui, então eu comecei por ele, a partir dele eu distribuí os outros. Eu comecei pelo meio para que os lados, as duas pontas, ó, se vocês repararem, estão iguais, exatamente iguais as duas pontas, ó, terminaram no mesmo detalhe. Tá? Então eu começo sempre pelo meio para poder fazer ele terminar igualzinho dos dois lados. Para fazer ele, então, eu estou usando a linha Esterlina, esta aqui, um verde bem natal, né, ó. Esterlina 5, essa aqui é a 5, é um pouquinho mais grossa que a 8. E este verde, o código deste verde é 16, tá? É um verde bem escuro, bem natal, tá? Caso não tem problema, pode usar a Clea, a Brisa, a Camila, tem diversas linhas assim parecidas, tá? Pode usar qualquer uma outra linha que vocês... Pode ser usada a Anne também, caso tenha, tá bom? Então aqui eu marquei o meio, que nem lá no vídeo 1 eu mostrei direitinho, né, como achar o centro do tecido e a distribuição direitinho. Então eu pulei essa primeira trama e comecei a partir daqui. Fiz um ponto de 6 tramas ou 7 furinhos, quem conta furinhos são 7 furinhos, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 furinhos ou 6 tramas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6 tramas ou 7 furinhos. E a partir daqui eu fui diminuindo, ó. Esse tem 6, esse vai ter 5, 4, 3 e 2, ou 3 furinhos, né, ó. 1, 2 tramas. Sempre que eu falar trama, quem conta furinhos, é sempre uma a mais. Para furinho é uma a mais que as tramas. Por exemplo, a trama são 6 tramas, então furinhos são 7. Se eu disser 5 tramas, considerem 6 furinhos. Sempre aumenta em 1, porque o furinho começa desde onde parte, né, o ponto. E a trama conta a partir da primeira que a gente conta. Então, se são 5 tramas, são 6 furinhos. Se são 4 tramas, são 5 furinhos. Sempre aumenta em 1, que aí não tem erro, tá? Então, aqui são 6 tramas, 5, 4, 3 e 2, ó. Aqui eu fiz duas traminhas de 2 pontos e comecei a subir de novo. Esse tem 2, 3, 4, 5, 6. 5, 4, 3, 2 e 2. E assim eu fui fazendo. Caso não queiram contar toda hora onde chega as 6 tramas, eu já faço assim um risquinho, uma marcação, que eu sei sempre que o ponto chegar ali, tá na hora de fazer a virada dele. Tá? É uma maneira da gente não precisar contar, esse tem 5, tem 4, então a gente faz até ali, sabe que chega ali e desce, faz lá embaixo, chega lá em cima, desce, e assim vai fazendo. É uma maneira de facilitar. Então eu vou começar aqui
pelos pontinhos do meio e vou em direção aos lados para os dois lados ficarem iguais. Eu botei mais ou menos 1 metro de linha na agulha, eu não botei muita porque como é uma extensão grande de bordado, para a linha não ficar desfiada, então a gente não põe uma quantidade muito grande, tá? Eu botei mais ou menos 1 metro de linha na agulha para fazer por partes. A gente vai emendando no meio, ele não aparece. Tem as duas maneiras da gente começar o bordado, deixando a ponta da linha na espera em algum lugar aqui e faz o acabamento no final, ou já faz o acabamento no início. Eu vou marcar aqui, ó, que eu sei que eu vou começar aqui. O bordado vem toda essa extensão da faixa aqui. Então, o que eu faço? Eu já passo aqui por baixo das tramas, ó, que eu sei que aqui o bordado vai passar, tá? Ó, essa é uma maneira. Eu passo aqui por baixo das tramas, que o bordado vai passar aqui em cima, vai tapar essa pontinha da linha, ou a gente deixa ela na espera e faz o acabamento no final. Tá? Ó, já prendi ela. Aí eu saio aqui na frente neste furinho. E agora é só fazer o pontinho reto normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramas ou 7 furinhos e faz o pontinho reto. E sai lá. Tanto faz vir para a direita ou para a esquerda, tá? Eu vou para lá que para mim fica mais fácil de mostrar para vocês. Mas o mesmo trabalho vai ter que ser feito depois por outro lado. Ó, aí faz o primeiro pontinho de 6 tramas. Aqui diminui uma, desce, né? Sai lá de novo. Ó, e vem. Ó, aqui diminui uma, a gente vai descendo, vai diminuindo sempre uma traminha. Vai descendo uma traminha em cada ponto. Essa vai ter 3, ó, e sai já ali para a próxima. E aqui, ó, a traminha os pontinhos de 2 tramas, 1, 2 ou 3 furinhos. Esse a gente faz 2 iguais. Ó, 2 pontinhos de 2 tramas, sempre saindo ali embaixo, ó, sempre alinhado ali embaixo. E aqui agora a gente começa a subir. Ó, esse aqui a gente pula uma trama, passa ali para cima. Esse vai ter 3, pula mais uma para cima, sai ali e vem fazendo. Sobe mais uma. É ponto reto, é bem fácil e fica super bonitinho o efeito, né, que ele dá. Ó, chegamos, tá vendo, ó, no nosso risquinho. A gente sabe que aqui a gente tem que começar a diminuir de novo. A gente não precisa nem contar, ó. Não fica com aquela preocupação de contar as tramas, né, cada ponto que faz, ó. Aí a gente vem fazendo esse trabalhinho até o final da toalha lá. Ó, já fiz mais um pedacinho, a linhazinha tá acabando. Ó, aqui eu faço mais até onde ela dá, assim, né? Vou fazer até aqui. Aí, ó, se terminar, é simples, é só passar para baixo do bordado. Tenta pegar uma trama ali embaixo, né? Ele vai ficar bem preso, não vai escapar. A gente corta o excesso. Aqui passa por baixo também, ou pode ser mais ou menos aqui. Tenta passar, pegar a trama embaixo do bordado, que a linha fica mais presa ainda. Puxa até ali, né? Não puxa muito. Aqui, se quiser, pode, ó, pegar uma trama qualquer aqui e dar uma laçada. Ó, passando uma trama. Pode dar mais uma laçadinha. Que aqui o bordado vai passar por cima e vai tapar ela, tá? Ó, e aqui a gente sai na sequência, onde sairia o próximo ponto. A gente sai aqui, ó. E continua o bordado normalmente. Os 2 pontinhos de 2, agora o de 3. De 4, e assim segue até o finalzinho. Tá? Ó, e aqui o pontinho passou por cima, tapou a nossa emendinha. Ó, até o final ficou assim. Aqui no final é aquele mesmo procedimento, é só passar aqui por baixo, tenta pegar uma traminha ou outra ali embaixo, né? Pra prender bem a linha, tá? E aí corta o excesso, fica bonitinho, limpinho, ó. Não aparece emenda nenhuma, tá? E pra cá a gente vai fazer o mesmo procedimento. Começa a diminuir, vai ali, só vai faz a mesma coisa. Coloca a linha nova na agulha, passa por baixo de novo, dá uma laçadinha numa traminha aqui e faz todos os pontinhos até o final. Depois o mesmo trabalhinho a gente tem que fazer aqui, né? Pula essa primeira traminha. Ó, pula a primeira traminha, conta 6 tramas ou 7 furinhos. E aí faz que nem a gente fez aqui, ó. Aí vai fazendo para um lado, faz para o outro, tudo igualzinho.
tá? Eu vou fazendo e volto com ele mais adiantado. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, tá? Qualquer coisa que não ficou bem explicado, me avisem para eu tentar corrigir nos próximos vídeos, tá bom? Ó, ficou assim então essa primeira parte. Os dois lados terminaram exatamente iguais, ó. Os mesmos pontinhos, terminou com 3, esse aqui também terminou no pontinho de 3 tramas. E agora a gente faz aqui em cima. Pessoal, ficou assim então essa primeira parte, né? Caso vocês estejam fazendo na toalha verde, vocês podem inverter a cor, põe em vermelho, põe em branco ou põe em dourado, tá? Dependendo da cor da toalha, vocês podem inverter as cores. Se for na vermelha, vocês façam em verde, dourado ou branco, e assim vão alternando as cores. Caso vocês queiram fazer também esta parte vermelha e as bolinhas aqui, que nem eu fiz, ó, em verde, vocês podem inverter também, pode fazer vermelho aqui e verde aqui, tá? Ou dourado, aí vocês podem escolher, podem variar as cores também, tá? Então agora para fazer, uma coisa antes que eu me esqueça, é importante que à medida que a gente for fazendo, a gente dá uma confirmada de vez em quando, assim, ó, para ver se esses biquinhos estão no mesmo alinhamento, porque isso é importante para a gente fazer o resto do trabalho depois, ó. Vocês façam os 2, 3 e tracem uma linhazinha assim, ó, até mesmo com a própria agulha, para ver se, ó, essa pontinha tem que estar alinhada com essa. Todos eles têm que estar alinhados, tá? Se a gente errar um pontinho no meio aqui, fica desalinhado. Aí depois para fazer os outros elementos, eles não vão ficar bem distribuídos, tá? Então, à medida que vocês forem fazendo, façam o primeiro com atenção, né, para não esquecer nenhum pontinho, não pular nenhum, e depois quando for fazer o outro, vocês vão conferindo se eles estão sempre alinhados, as mesmas pontinhas dos biquinhos, esses se estão no mesmo alinhamento. E agora então as bolinhas, ó, né, deixar aqui, vocês vão olhando, essas bolotinhas aqui que eu fiz. Eu usei uma linha mais grossa, a Anne, porque eu queria que ele ficasse assim gordinho, né, em relevo. Eu tô usando a Anne, linha Anne, tá? Ela é bem mais grossa. E o código deste vermelho que eu tô usando é o 3581, tá? Anne vermelha. Então é esta aqui que eu tô usando para fazer esse detalhezinho aqui. Caso vocês não tenham ela ou queiram fazer com outra vermelha, pode ser feito também. Para usar esta linha Anne, que ela é bem mais grossa, né? Procurem utilizar uma agulha um pouquinho maior, que ela tem um furinho mais largo, porque ela é grossa. Então, o furinho muito estreitinho vai ficar ruim para vocês colocarem ela a trabalhar, tá? Dá para usar 20, 22 e 24, as que são as que eu uso. Então, para linhas mais grossas, eu uso a 20. Então, para fazer essas bolotinhas é bem fácil. Eu vou mostrando o avesso para vocês verem como é que ela vai ficar no avesso. A gente vai passar de um lado para o outro, elas vão ficando assim. A gente procura sempre manter o mesmo sentido para que elas fiquem todas iguais, o avesso fica todo igual. Caso queiram fazer com bastidor, pode ser feito, tá? Eu não consigo trabalhar com bastidor, não me acerto. Mas se vocês têm o hábito, pode trabalhar com bastidor, não tem problema. Ó, então, eu vou fazer o desenho primeiro, o gráfico, né? Só para vocês visualizarem como é que ela vai ficar. Aí depois a gente vai fazendo com o bordado. Tá bem pertinho aqui. Ó, então tem esse pontinho maior que é de 6 tramas, né? Depois a gente tem o de 5. Esse é o de 5, esse é o de 4. A gente começa acima do pontinho de 4. Faz um pontinho de 2 tramas ou 3 furinhos. Ó, vamos fazer um pontinho aqui de 2 tramas acima do pontinho de 4, tá? Depois a gente vai aumentando 2, depois a gente faz um pontinho de 4. E aqui, bem no meio, onde tem esses 2 iguais, a gente faz 2 pontos de 6 tramas. Ou vai subindo aqui, ó, sobe, aqui fez este 2, sobe, sobe aqui 2, desce e desce de novo. Tá? Ele vai ficar assim. Então, um pontinho de 2, um de 4, 2 pontos de 6 tramas ou 7 furinhos, ó. 2 pontinhos aqui de 6 tramas ou 7 furinhos. Depois começa a subir de novo. Faz um de 4 e o último de 2 de novo.
tá? Fica assim, então é isso que a gente vai fazer com o bordado. Caso queiram aí riscar todas elas, pode ser feito, tá? Eu mostro primeiro, depois a gente vai bordando, aí vocês vão vendo como fazer. Para fazer o bordadinho, então, ó, eu vou deixar a ponta aqui do lado, em qualquer lugar, aqui na espera, depois a gente faz o acabamento dela, tá? Vou sair aqui embaixo, pode sair em cima aqui do pontinho, tanto faz, sair embaixo do pontinho ou em cima dele, tá? É indiferente. Eu vou sair aqui embaixo, porque eu acho que o sentido para mim tá mais fácil. O que a gente vai fazer? O primeiro ponto de 2 tramas, ó, e sai ali embaixo. Ó, um pontinho de 2 tramas e saímos ali embaixo já, ó. Agora vamos subir uma trama aqui e subimos já, descemos uma aqui, né? Esse pontinho vai ter 4 tramas ou 5 furinhos. E a gente vai sair mais embaixo ali, mais uma trama abaixo, ó. Saímos mais uma trama abaixo. Tá pra lá. Então, ponto 2 de 4, e agora a gente faz o ponto 6. Sobe um em cima e descemos ali. Aumentou uma trama para cada lado do ponto, né? Aqui a gente faz os 2 iguais. Aqui faz o outro e agora começa a subir. Ó, subi uma trama ali para fazer o ponto de 4. Essa pontinha tá atrapalhando, deixa eu ver se eu seguro ela. Ó, subi ali uma trama. Agora eu vou fazer o ponto de 4 e subir mais uma para fazer o ponto de 2, ó. Opa. Ó, aqui fiz o pontinho de 2 tramas, tá? Essa bolinha tá pronta. Agora o que a gente faz? Passa dali, ó, para cá de novo, na frente do pontinho de 4 tramas de novo, tá? Mesmo lugar ali onde a gente saiu naquele outro, a gente começa aqui, ó. E aqui a gente faz de novo. Uma, 2, pula 2 tramas. Pula, não, faz o pontinho de 2 tramas, desce um ali. Ó, descemos uma aqui, né? Dá pra ver, né? Aqui a gente sobe para fazer o pontinho de 4. E desce. A gente vai aumentando uma trama em cima e uma trama embaixo. Até chegar no pontinho de 6. Aqui já é o pontinho de 6. A gente faz 2 iguais. É bem simples, depois que a gente pega o jeitinho, a gente faz bem rápido. Ó, faz 2 iguais e aí começa a subir para fechar a bolinha. Faz o de 4 e o de 2 de novo. Ó. Vai ficando umas bolotinhas, ó. E daqui a gente passa aqui para esse pontinho de novo, de 4 tramas. Ó, sempre na frente do pontinho de 4 tramas. Oi, voltei aqui só para mostrar. Se terminar a linha no meio do trabalho, o procedimento é o mesmo. É só passar aqui por baixo, ó. Tento passar por uma trama aqui e vai passando por baixo aqui onde tem o bordado, ó. Pode até sentir que a linha tá bem presa, ó. Fica assim, depois a gente corta o excesso. Para pôr a linha nova também é o mesmo procedimento. Aqui a gente corta o excesso. Ó, só colocar a linha na agulha e passar também aqui por baixo. Deixa até a pontinha dela sumir, não puxa muito, tá? E aqui, ó, passo aqui, que seria o próximo ponto. E aí tudo se repete. Ela vai ficar no mesmo sentido, que o bordado todo fica no mesmo sentido. Nem dá pra ver que trocou de linha, tá? Aí é só fazer agora até lá o finalzinho. Ó, depois de finalizada, fica assim. Fica bem bonitinho, né? Esse trabalho vocês podem usar em diversas composições, ele. Se quiser fazer só o biquinho, pode ser feito. Se quiser fazer só a bolinha separada. Se quiser, dá pra fechar essa parte aqui de cima também, esse mesmo detalhe que fez aqui. Faz aqui em cima, ele fica fechadinho, fica tipo uma faixa, fica bem bonito também. Hoje eu vou mostrar então o pontinho reto esse, e aqui é o pontinho margarida, esse aqui no meio é o pontinho margarida, é bem fácil de fazer, tá? É uma composição bem simples, que lembra Natal, assim, para quem tá começando, né? Já consegue fazer as toalhinhas pro Natal. Então, a partir deste meio a gente vai fazer essa estrelinha aqui.
Como é que eu comecei ela? Aqui é o meio. Eu vou fazer o primeiro, depois das outras a gente não precisa riscar, tá? Eu vou só riscar a primeira, que fica mais fácil de visualizar o que a gente vai fazer. A gente não começa ela bem no centro, a gente começa uma trama para a direita, uma trama para a esquerda, uma para baixo e outra. É tipo um X aqui, ó, a gente vai fazer. Ó. A gente vai começar os pontos nestes cantinhos aqui, tá? A gente não começa do meio. Nós vamos começar aqui, o outro lado aqui, aqui e aqui, tá? Para que este meio fique vazio, para que a gente possa fazer esse trabalhinho aqui depois, ó. Ela começa, ó, os pontinhos verdes, se vocês conseguirem, acho que dá para ver, né? Eles começam aqui, aqui é o meio e os pontinhos começam aqui dos lados, ó, tá? Pra gente ficar com esse centro sem bordar, pra gente fazer esse outro detalhezinho. Então, os pontinhos começam daqui. Eu fiz 6 pontos de 5 tramas cada um, ou 6 furinhos, tá? Então, 5 tramas ou 6 furinhos. Então, ó, partindo daqui do meio, contei 1, 2, 3, 4, 5 tramas ou 6 furinhos, partindo 1, 2, 3, 4, 5, 6 furinhos, tá? E é pra cá a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5 tramas, ou 6 furinhos. E aí fui aumentando, ó. Eu fiz assim na diagonal. Então é 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6 pontos eu fiz. Para facilitar, a gente pode pegar daqui na diagonal também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui o último pontinho, 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês observarem, eles vão dar todos um em cima do outro aqui na diagonal, que nem a gente fez aqui, ó. Tá? São duas maneiras de contar assim para fazer esses raminhos. Aqui é a mesma coisa. E assim fica o gráfico dessa estrelinha, tá? Eu vou riscar só o primeiro, depois o outro a gente faz direto, não precisa nem riscar. Risquei para vocês verem como fica, assim, acho que fica melhor de visualizar, né? A distância que eu usei entre um e outro. Dá para ver daqui, deixa eu puxar para baixo. Se vocês repararem, aqui é o meio dessa estrelinha, né? O meio dela aqui, ó, aqui é o meio. Então eu pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas e fiz bem no meio desse pontinho ali. Então aqui, ó, daqui do meio dela pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, bem no meio desse pontinho, vocês podem, ó, traçar aqui deste pontinho uma linhazinha para marcar onde vai ser a próxima. Daqui pula de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Daquele pontinho ali, puxa um risquinho. Aqui vai ser onde nós vamos fazer todas elas, tá? Eu fiz nessa distância, caso vocês queiram fazer mais próximas ou mais afastadas, aí é só, de repente, fazer com 7 na 7ª bolinha, aí vocês definam assim como vocês acham que fica melhor. Para começar o bordado, eu fiz essa verdinha, a mesma esterlina aqui da borda, tá? Essa mesma linha que eu tô usando para fazer essa aqui do meio. Caso queiram fazer em outras cores, pode ser feita também, não tem problema, tá? Eu vou então
botar, deixar a ponta assim em algum lugar aqui e não vou sair no meio, eu vou sair ali naquele cantinho acima do meio. Tá? Depois a gente faz o acabamento dessa ponta da linha. E aqui é o ponto reto normal, ó, saí, ó, aqui é o meio, tá? Eu saí, ó, acima do meio na diagonal aqui, ó, não saí bem no meio, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, e aí passo ali pro próximo pontinho. Um pontinho, pronto. Ó, aí depois o próximo, eles são todos em diagonal, eles vão subindo, ó. Daqui, passa ali pro próximo. Aí a gente vai até lá em cima, chega lá em cima, a gente faz a volta e desce, fechando o outro ladinho. Ó, chegando aqui no último pontinho, a gente sai nele mesmo, ali, ó, onde ele... no início do pontinho, né? No mesmo furinho, ó. E vira pro outro lado. E começa a fazer aqui, esse aqui, ó. E daqui a gente já passa pro pontinho de baixo, tá? Ó, esse aqui não é que nem o cassute sai sempre nele mesmo e vem fechando, né? Que nem eu mostrei no vídeo 2, aquele raminho do cassute, ele fica exatamente, a parte de cima fica exatamente igual o avesso, né? Esse aqui já não é naquele mesmo ponto, aquele tipo de bordado. Ele de um ponto ele passa pro outro. Esse aqui é o ponto reto, aquele outro raminho que eu fiz era com o ponto bordado indiano, né? Ponto cassute. Quem não viu, dá uma olhadinha no vídeo 2. Tem o raminho feito em cassute, ele fica exatamente igual ao avesso. Até chegar no último aqui, ou o primeiro, né? Onde nós começamos. Tá? Ó, deste último pontinho deste lado do ramo, a gente passa ali já pro próximo, ó. Pro próximo raminho. Tá? E aqui tudo de novo, ó. Vai fazendo pontinho reto até chegar lá em cima. Chega lá em cima, faz a volta e já passa pro próximo raminho. E assim a gente faz toda a volta nele. E aí vai fazendo, bem facilzinho. Pode fazer ela em outras cores, em outros trabalhos, né? Sem ser Natal, pode fazer isso aqui em diversos outros trabalhos, tá? Ó, e ela fica assim, bem bonitinha, né? E as outras são todas da mesma forma. E aqui o acabamento, o que a gente pode fazer? Eu vou passar aqui por baixo dessas tramas. Ó, passei aqui por baixo das tramas. Ó, ficou assim. Se quiser pode dar uma voltinha e passar de novo. Pelo menos eu faço assim. Caso vocês saibam uma outra maneira de fazer o acabamento, pode fazer, tá? Eu faço assim. De repente tem outras maneiras de fazer, né? Pode ser feito, não tem problema, tá? Ó, eu faço assim e corto. E com essa pontinha eu faço a mesma coisa. Fico assim, então. Passo por ali, faço a voltinha, passo de volta, passo. Tá? Ela fica bem presa. Não tem como sair a pontinha dali, não. Aí o miolinho agora, o miolinho dessa eu tô fazendo com a Clea também, ó. Eu peguei essa aqui que é um pouquinho mais fininha, Clea, tá? E o código da cor 3402, tá? Eu peguei esse vermelhinho aqui, então eu peguei um pedacinho dela. Vou passar aqui, ó, porque por onde a gente sabe que o bordado vai passar, passa por baixo das tramas. Ó, passa por baixo de umas tramas aqui. Ah, eu dou uma laçadinha sempre, né, para não ter perigo dela escapar. E aí passo sim essa aqui no meio, ó. Essa vai ser bem no nosso centro aqui.
Então aqui eu fiz um ponto reto normal, até aqui. Tanto faz o lado, né, pra cá, não tem problema. Ó, então eu fiz aqui um ponto bem no meio desses dois aqui, ó, alinhados com esses dois aqui, tá? Caso queiram fazer um pouquinho maior, pode ser feito. Aí vocês vejam onde vocês querem fazer o pontinho, né? Pode ser feito maior, não tem problema. Eu fiz, ó, alinhado com esses dois aqui, tá? Aí volta ali pro meio. Aqui de novo, mesma coisa, fiz um ponto reto bem simplesinho aqui, só para dar uma colorida, né, nessa florzinha que tá meio verdinha. Aqui também, ó, bem no meio deles. E sempre saindo aqui no meio. Ó, e aqui o último. Aí eu peguei e repeti, fiz de novo, fiz mais uma volta toda. Para ele ficar mais cheinho aqui o miolinho, ó, ele fica mais cheinho, tá vendo? Ó, aí sai aqui, mais uma. Eu quis dar 2 pontinhos, talvez com a Anne possa, um pontinho já seja suficiente, ó, tá? Deixei assim. Pode ser feito com a Anne também, se quiser. Eu fiz com essa, fiz assim, tá? Só aqui por baixo dessas tramas. A gente procura manter sempre o mesmo sentido, né, que tá a linha, ó, de volta, e passa naqueles mesmos traminhas ali, tá? Essa é a minha maneira de fazer. Caso vocês saibam outra, pode ser feito. E o lado direito fica assim, tá? Ó, a vermelhinha ficou assim, é mesmo procedimento que eu fiz a verde, tá? Só o miolinho agora que eu fiz no pontinho margarida, que eu vou mostrar para vocês. Eu começo passando a linha aqui, sempre próximo do ponto onde ela vai, onde eu vou fazer o ponto, né? Eu passo ó, a linhazinha próxima, dou uma laçada, tá? E aí passo aqui no meio, saio aqui no meio. Tá bem pertinho para vocês verem. Ó. O que eu faço? Aqui no meio, né? Tanto faz o lado, pode ser para qualquer lado. Eu vou fazer para cima que fica melhor demonstrar. Eu vou fazer, ó, um pontinho, ó, agulha aqui, botei a agulha aqui no meio de novo e saí lá na ponta. Aí assim, com essa linhazinha aqui do início, ó, que saiu aqui no meio, eu vou dar uma laçada na agulha, tá, ó? Como se eu fosse fazer um nozinho, ó. Dei uma laçadinha aqui, dá uma puxadinha de leve, não puxa muito. E aí, ó, eu coloquei a agulha de volta aqui numa trama acima do furinho onde eu saí, tá? Ó, para prender este pontinho, ficou assim. Aí sai aqui no meio de novo, ó, essa linha aqui do meio. A gente põe a agulha de novo aqui no meio e sai ali, ó, na mesma altura daqueles que nem eu fiz lá, né? Todos eles alinhados. Pega a linhazinha aqui do meio, ó, e faz uma volta ali. Esse é chamado ponto margarida, tá? Ó, como se a gente fosse dar um nozinho na linha, né? Mas não é, ó. Ó, pode ajeitar ela para ela ficar ali entre os pontinhos. Só não puxa muito para não fechar a voltinha, né? Que é o bonito do pontinho margarida é essa voltinha. E daqui, para não escapar esse pontinho, né? Ó, aqui nessa traminha aqui na frente do ponto. Tá vendo que a linha saiu aqui? Eu vou voltar com ela aqui, ó, na frente, ó. Ela vai prender este pontinho, tá? O pontinho fica preso. Daqui volto pro meio de novo. E aqui faço a mesma coisa, ó. Daqui do meio, ponho a agulha aqui no meio e saio lá na frente para fazer a voltinha, ó. Faço a voltinha e puxo. Ó, dá uma puxadinha de leve para não fechar aquela voltinha e faz a volta aqui na trama da frente. Sai no meio de novo. Deixa eu enxergar o meio daqui, ó. Pronto.
Deixa eu dar uma viradinha para eu conseguir fazer. Dei só uma viradinha para eu conseguir pegar, ó, tá? A linhazinha saiu aqui no meio, pego a agulha de novo, passo aqui no meio, né? Ó, e saio ali alinhado com aqueles dois pontinhos. E passo a linha aqui pela agulha, ó, para fazer a laçada, ó. E aí esse é o chamado pontinho margarida. E aqui a gente prende ele, né, para ele não fugir. Sai uma trama à frente ali de onde a gente saiu antes, ó. Esse é o pontinho margarida, fica bem bonitinho, né? E ele pode ser feito solto, assim como florzinhas, né? Ó, tá? Fica assim, então. E o avesso, a mesma coisa. Tenta prender, né, em alguma trama. Ó. Se vocês souberem uma outra maneira, pode fazer o acabamento, tá? E o pé na frente fica assim, então. Esse é o pontinho margarida. Tá? Então são essas duas estrelinhas que eu fiz. A verde com esse pontinho reto. Caso queiram fazer margarida em todas, pode fazer. Caso queiram fazer esse pontinho reto em todas, pode fazer também, não tem problema. Eu só fiz uma margarida para mostrar para vocês mais este pontinho. Ficaram assim então as estrelinhas. E agora os próximos pontos que eu fiz é o ilhós diamante, que eu já mostrei no vídeo 1 e o 2. E esse detalhezinho aqui que também tem no vídeo 1 e 2, tá? Eu vou mostrar aqui onde eu coloquei eles, né? Ó, a estrelinha, acho que tá dando para ver. Essa estrelinha, por exemplo, eu alinhei aqui com essas duas pontas, entre uma ponta da estrelinha, deixa eu fazer um risquinho só para vocês verem direitinho, ó. Entre uma ponta e outra da estrelinha, tá bem pertinho, ó, tá? Eu alinhei aqui, ó, entre uma ponta e outra da estrelinha e aqui no meio, ó, 1, 2, 3, na terceira bolinha, no meio da terceira bolinha, ó, aqui eu fiz o ilhós, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Entre esta pontinha, ó, podem traçar o risquinho, ó, entre uma pontinha e outra, e aqui, ó, 1, 2, 3, entre a terceira bolinha aqui, ó, bem neste último pontinho, né, nesse pontinho maior, né, vocês tracem um risquinho, ó, aqui eu fiz o outro ilhós, e assim todos eles. Para eu começar esse detalhezinho, o que que eu fiz? Eu comecei entre as duas estrelinhas aqui, ó, aqui vão ser os dois ilhós diamante, né, as duas, essas, que eu chamo estrelinha, essas aqui, ilhós, tá? Entre os dois ilhós aqui, ó, e aqui alinhado no meio. Então, a partir daqui eu fiz um ponto de duas tramas bem no meio desta linha. E aí, a partir daqui eu comecei esse pontinho, ó. Aqui é o centro da toalha que nós marcamos. E aqui é bem no meio desses... Aqui, ó, bem nesse pontinho aqui, 1, 2, 3 bolinhas no meio dele, ó. É no mesmo alinhamento que o ilhós. Aí, entre... Aqui eu fiz um ponto de duas tramas e aí fui subindo para lá e desci pro outro lado. Vim descendo, né? Então eu usei para fazer esse detalhe, como eu queria ele só relevo, assim, só para ficar marcado, né? Ó, fica só marcado. Eu usei a linha Anne, que ela é a grossa, é a mesma que eu usei a vermelha, essa é dessa mesma aqui, Anne, só que branca, tá? É a mesma linha. Então, eu comecei aqui entre os dois ilhós e aqui alinhado com o centro dessas estrelinhas. Eu vou só fazer um pedacinho, né? Ó, então, que nem eu disse lá nos vídeos, como aqui, se eu for para baixo, eu saio na parte de baixo do ponto. Se eu for para cima, eu saio na parte de cima. Para ele ficar aquele avesso bem bonito que tem lá nos trabalhos anteriores, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Para o avesso ficar daquela maneira. Então, eu vou começar para baixo. Então, eu vou sair aqui na parte de baixo do ponto. Qualquer dúvida, dei uma olhadinha nos vídeos anteriores, tá bem direitinho lá porque que eu faço dessa maneira, tá? Ó, vou aumentar bem aqui. Então, aqui é um pontinho de duas tramas, né, ou 3 furinhos, bem no meio da linha, bem no meio aqui, né, da toalha. Ó, faz um pontinho de duas tramas. E aqui começa. Sair embaixo, vou ir para cima, para ir para baixo de novo, para o pontinho ficar mais fácil de eu fazer.
Tá lá no videozinho 1 e 2. Ó, e aqui eu vou fazendo os pontinhos de 2 tramas até lá embaixo. A pontinha depois a gente faz o acabamento. Ó, então eu vim fazendo até ele chegar no mesmo alinhamento que a bolotinha aqui, ó. Ele tá na mesma trama que o pontinho da bolotinha, vocês estão vendo, ó? Ele tá alinhado com a bolotinha, tá? Então eu fiz esse pontinho aqui e aí virei para começar a subir. Ó, como eu vou subir para o ponto ficar no mesmo sentido, eu saio ali na parte de cima. Ó, e aqui eu subi até ali o meio. Ó, chegando aqui no meio, bem no centro, ó, faz o pontinho. Aí agora, como eu vou para baixo, eu vou sair aqui abaixo do pontinho. Do último pontinho ali, eu saio abaixo dele para a agulha ficar sempre no mesmo sentido e o ponto também, ó. Tá? Agora eu vou de novo até chegar aqui e alinhar com a bolinha aqui embaixo. Ó, chegando aqui na mesma trama da bolinha, ó, tô na mesma trama, né? Então eu faço esse ponto e começo a subir. Como eu vou subir, eu saio ali acima do ponto anterior. Tá? Qualquer coisa, dei uma olhadinha no vídeo 1 e 2, tá lá explicadinho o porquê. Tá? E agora a gente faz até lá em cima, agora o resto vocês já sabem, né? Subam lá, vamos passar aqui. Vai até lá em cima, quando chegar lá em cima também, alinhado com a bolinha aqui, faz o mesmo que fez aqui. Faz a voltinha, vem até o meio, até pode fazer o risquinho, caso vocês queiram, né, para saber onde fazer a virada. Chega ali, vem até o meio, do meio faz a viradinha, vai até lá embaixo. Quando alinhar com a bolinha de novo, sobe até lá outro lado. E assim vai fazendo toda a extensão, né, ele vai ficando assim, ó. Subiu, fez a voltinha, vai até o meio, desceu, vai até lá em cima, faz a voltinha, desce. Assim é sempre uma repetição agora, tá? Eu acho que deu para entender, né? Qualquer coisa vocês me avisem se eu tô indo muito rápido. Mas isso aqui a gente já viu, né? Nos vídeos anteriores, eu acho que é tranquilo para vocês fazerem, tá? Para fazer o lhose eu vou usar essa linha, né? A linha Suzy. Eu boto, até uma dica que eu aprendi quando eu comecei a bordar, quando tirarem o rótulo da linha, não ponham fora, façam uma bolinha assim, um rolinho e coloquem dentro do novelinho. Se vocês precisarem dela de novo, vocês sabem o nome e o código da cor, para não ficar dúvidas, tá? Guardem sempre o rótulo da linha, para caso vocês precisem comprar de novo, vocês já vão saber o código da cor certinho, ó. Por exemplo, essa aqui é 7577, o código dessa cor, e é linha Suzy da Círculo, tá? 7577 é essa cor aqui dourada. Então, para fazer o ilhós com o furinho no meio, que a gente chama crivo sem corte, ó, a gente abre um pouco o furinho já antes, né? Deixa assim. Aí tem as duas maneiras de começar, tanto deixar a ponta da linha na espera e fazer o acabamento no final, ou passar aqui pertinho de onde o bordado vai passar e vai esconder ela. Eu passo por umas tramas aqui, dou uma laçadinha, essa linha escorrega bastante, então tem que prender bem ela, que ela escorrega bastante. É uma linha de seda, ó, dei uma laçadinha e vou dar mais uma, tá? Daí não tem perigo. Ó, fica bem presinho aqui, porque eu sei que o bordado vai passar, vai tapar. Ou deixa a linha na espera e no finalzinho faz o acabamento, que nem eu já mostrei lá antes, nos outros videozinhos. E aí aquele processo, né? Ver para que lado a linha puxa, aqui faz o furinho e aí faz o pontinho, o primeiro pontinho. Eu fiz de 6 tramas ou 7 furinhos, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sai ali no meio de novo. Ó, dependendo do lado que a linha sai, a gente segue o sentido do ponto. Aqui ela saiu acima do primeiro ponto, ó, então a gente segue para cima, tá? E aqui eu fui pulando, ó. Daqui, pula um, faz este, pula uma trama ali, né? Um furinho e faz o próximo. Daqui, sempre na diagonal, ó. Pula esse, faz aqui. Qualquer dúvida que ficar, dê uma olhadinha nos vídeos anteriores, tá?
tá lá, já mostrei como fazer ele bem direitinho, tá? Ó, aqui de novo, pula um e faz o último aqui que vai ter 6 tramas de novo, é bem o meio do ilhós. E aí vai dando uma puxadinha que ele vai abrindo o furinho ali no meio. Aqui de novo desce, ó, pula um, faz este ponto, sempre sai no meio ali, né? E assim faz toda a volta, pula, faz este. E vai dando uma puxadinha que o furinho ali no meio vai ficando crivado. Ó, aqui pula, faz aqui. Aqui pula um, faz o próximo. E assim a gente faz a volta toda. Ó, chegando aqui no finalzinho, o último ponto, ó, ele fica assim, ó, bem furadinho ali no meio, é chamado crivo. Crivo sem corte, que é quando ele fica assim furadinho, tá? E aqui, ó, eu vou passar aqui, porque essa linha escorrega bastante, eu vou passar nessa trama bem aqui do meio, para fechar esse pontinho, para ficarem todos iguais, direitinho. Vou dar uma laçada. E agora a gente passa aqui por trás do bordado, assim, por trás dos pontos. Ó, vem fazendo uma voltinha por trás dos pontos aqui. Qualquer dúvida, deem uma olhadinha nos vídeos anteriores, tá bem, eu explico bem direitinho lá como fazer, caso tenha ficado alguma dúvida agora. Ó, tá? Dei umas 2, 3 passadas, porque essa linha escorrega, ó, aí ele fica bem preso. Aí é só cortar o excesso. E assim todos são feitos da mesma maneira. Tá? Então, são esses elementos deste bordado, são estes. Acho que agora vocês já conseguem finalizar ele, né? Só continuar fazendo aqui, faz todos eles assim, nas marcações que eu mostrei. E eu volto ele com o trabalho então finalizado, tá bom? Qualquer dúvida coloquem ali nos comentários que eu tento ajudar. Este é o trabalho finalizado, fica bem bonitinho, né? É a minha sugestão de Natal para quem está começando, acho que vão conseguir fazer. Coloquem ali nos comentários, né, se ficou fácil de entender, se vocês vão conseguir fazer. Alguma dúvida que tenha ficado também pode pôr ali. Este detalhe aqui, caso vocês queiram, pode fazer ele também no sentido inverso, né? Fechar essa parte aqui, ó. É o mesmo procedimento, tá? Ele fica bem bonito também. Pode fechar, fazer o sentido inverso dele, ele fica bem bonito, tá? Eu vou pôr fotos lá no Instagram e no Facebook, caso vocês queiram ver mais fotos. Lá no Facebook e Instagram tem Terraria Arte Bordados também. Esse trabalho pode ser feito em barra de toalha de mesa, em centro de mesa, em paninho de copa, jogo americano, em diversos... onde o tecido for reto, assim vocês podem fazer esse tipo de bordado, tá? Então essa era a minha sugestão, espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Deixa eu mostrar o avesso para vocês, ó. O avesso fica sempre bem limpinho, fazendo o ponto que nem eu mostrei lá no vídeo 1 e 2, ó, ele fica desta forma, fica todo parelho. Tá? E aqui também, ó, manter sempre o mesmo sentido do bordado, aqui atrás fica tudo igual, né, as bolotinhas, tá? Qualquer dúvida, coloquem ali nos comentários e me digam o que é que vocês acharam. E nos próximos eu vou começar a complicar um pouquinho, tá? Pra gente aprender coisa nova, nos próximos vou trazer bordados novos para vocês, tá? Um abraço, obrigado por assistir e até o próximo.